De volta com o Boletim Gazeta. Nesse último bloco, como você já está acostumado a acompanhar, em toda a Alagoas a gente sempre foca na discussão política. E política eu divido aqui o espaço com o nosso querido Tiago Gomes, já posicionado. Tiago, bom dia, boa semana para você. Tiago, está recheado aqui de temas hoje de política, mas eu já vou fazer logo uma provocação. Renan Calheiros, senador, criticou a chantagem na Câmara e promete urgência para o projeto que ele está relatando, que é da isenção do imposto de renda. Que chantagem é essa? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos que estão acompanhando o boletim em todo o estado de Alagoas. Olha, o senador Renan Calheiros, ele tem sido o protagonista no Senado desse projeto que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e de forma parcial para quem ganha até R$7.350. Esse projeto, só para a gente ter uma ideia aqui, ele já foi aprovado na Câmara por unanimidade, né? Um feito ali de uma postura política de articulação muito bem feita, diga-se de passagem, pelo deputado Arthur Lira, que foi o relator desse projeto lá na Câmara dos Deputados. Esse projeto passou pela Câmara de forma tranquila, ninguém esperava que seria de forma tão tranquila assim, foi para o Senado. E lá no Senado, o escolhido para ser o relator dele foi o senador Renan Calheiros, que já havia desenterrado um projeto de 2006 lá na Comissão de Assuntos Econômicos para tramitar. Ele foi o relator, passou esse projeto lá e forçou a Câmara, segundo ele, né, de acordo com essa atitude dele, aí forçou a Câmara, então, a tramitar o projeto. Então, ele tem criticado reiteradas vezes, tanto em eventos públicos como nas redes sociais, como lá no próprio Senado, essa tramitação que aconteceu lá na Câmara dos Deputados. E tem feito uma comparação. Segundo ele, o projeto no Senado vai tramitar de forma célere, de forma tranquila, assim, nos próximos 30 dias, pelo menos é o máximo que ele tem dito. E sempre tem falado sobre barganha política, sobre chantagem. E dessa vez, na última sexta-feira, ele participou de um evento aqui em que estiveram presentes dois ministros, o próprio ministro Renan Filho, que é o ministro dos Transportes, e o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, além do governador Paulo Dantas. Uma entrega de maquinários agrícolas que beneficiam 30 municípios aqui de Alagoas. Na entrevista coletiva, o senador Renan Calheiros falou exatamente sobre chantagem, sobre barganha e que lá no Senado Federal ele vai fazer tramitar o projeto com urgência. Vamos ver. Nós especificamente com relação a esse programa que hoje o ministro Fávaro trouxe para o estado de Alagoas, nós somamos aos recursos do Ministério os recursos das nossas emendas parlamentares. Não são emendas do orçamento secreto, não, são emendas parlamentares que nós temos direito coletivamente. E nós fizemos questão de priorizar a aquisição dessas máquinas que vão colaborar verdadeiramente no desenvolvimento do estado de Alagoas. Eu, recentemente, estou entregue à relatoria da isenção do imposto de renda, que é um projeto abrangente, fundamental para diminuir as desigualdades, para avançar no caminho da justiça tributária e para possibilitar as pessoas que ganham até R$5.000 por mês e escalonadamente que ganham até R$7.350 por mês, um 14º salário e mais condições para administrar o seu dia a dia de dificuldades. O que você espera da votação do Senado? O Senado já votou uma matéria semelhante e a votou na Comissão de Assuntos Econômicos por unanimidade. Então essa matéria está sendo discutida verdadeiramente com todos. Nós ontem fizemos uma audiência pública com os beneficiados da isenção do imposto de renda. Aqui em Alagoas, a isenção do imposto de renda vai beneficiar mais de 95% da população do nosso estado e nós vamos fazer tudo, absolutamente tudo, que tiver ao nosso alcance para que, diferentemente do que aconteceu na Câmara dos Deputados, quando a isenção passou 7 meses
e se viu como instrumento de chantagem para distribuição de orçamento, para votação de uma pauta que não é a pauta da sociedade, com PEC da blindagem, com projeto de anistia para golpista. Enfim, lá no Senado o relator não tem agenda. É a agenda do presidente da República, que quer dar o primeiro consequente passo no sentido da justiça tributária que o povo brasileiro e alagoano cobra tanto. Olha, essa fala do senador Renan Calheiros, ele também tem falado, sabe, Marcos, além dessa questão de chantagem, a parte política mesmo do assunto, dando umas alfinetadas muito diretas ao deputado Arthur Lira, né, com quem rivaliza aqui em Alagoas. Ele faz questão de dizer, mas ele diz que não está fazendo misturando os assuntos. Mas, na verdade, todas as vezes que ele dá entrevista, ele acaba falando sobre, dando as alfinetadas nessa questão da tramitação do projeto lá na Câmara. E quem criou esse cronograma de tramitação lá na Câmara foi o próprio deputado Arthur Lira, que foi o relator. Então, ele tinha esse cronograma já firmado ali, já feito, tá? Ele também tem falado, o senador Renan Calheiros, que lá no Senado ele vai fazer algumas alterações no texto que passou pela Câmara. Essas alterações, elas são alterações pontuais. Ele diz que não é do mérito. O mérito que foi apresentado pelo governo federal, que é justamente conceder a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil e parcialmente para quem ganha até 7.350, isso vai ser mantido e com certeza vai ter o apoio de toda a bancada, de todo o Senado lá federal, como aconteceu na Câmara. O que ele vai tirar é alguns destaques. E um deles, que está todo mundo ventilando isso, falando que ele vai fazer, é tirar uma questão de um benefício concedido para produtores rurais. A bancada ruralista esteve ali, falou e foi acrescentado dentro do projeto essa questão. São agricultores, produtores, que na pessoa física eles declaram alguns bens e finanças que são criadas na questão da agricultura, tá? Esses bens, a renda que é feita a partir do produto rural. Então, ele já deu a entender que vai fazer algumas alterações. E nós vamos agora colocar para vocês acompanharem alguns indícios de que o senador Renan Calheiros, de fato, vai fazer esse desmembramento do projeto, votar o mérito e as outras questões mais pontuais que foram acrescentadas na Câmara, ele vai fazer esse desmembramento e vão ser votados em outra oportunidade lá no Senado, Marcos. Agora, Tiago, não tem risco do texto ter que voltar para a Câmara, então? Vai voltar. Vai voltar. Ele vai desmembrar, ele explica. Ele vai desmembrar para o quê? O mérito, ele seja votado no Senado de forma tranquila, ou seja, a isenção e a compensação. Que é a proposta original do governo. A proposta original do governo. Isso não vai ser mexido. Certo. Ele falou que está alinhado com o governo nesse sentido. Mas as outras questões de destaques que ele pretende desmembrar, uma delas seria essa da bancada ruralista, aí isso vai ficar para uma outra oportunidade. Isso não vai deixar... esses destaques voltariam para a Câmara. Porque isso pode ter sido o elemento que fez o Arthur, né, o deputado Arthur, na articulação, conseguia os votos que conseguiram, né, que foram conseguidos, né, 493, é inédito isso para a história lá de Brasília, para um momento tenso como esse, para um governo que não tem maioria no plenário. Mas vamos seguir com a sua orientação. Então vamos acompanhar então o que é que o senador falou dessa questão de você desmembrar o projeto, tirar alguns destaques e manter o mérito para ser votado em plenário e esse mérito ele ser levado para a sanção do presidente da República ainda este ano. Vamos ver. Nós vamos fazer pelo menos 4 audiências públicas. O Senado vai se dedicar verdadeiramente sobre a matéria. Nós vamos fazer as alterações necessárias e, como você sabe, nós podemos fazer emendas de redação, nós poderemos fazer supressão e ainda podemos desmembrar o projeto naquilo que for alterado e voltará para tramitar apenas o que sofreu alteração. O que nós vamos fazer no Senado com relação à tramitação do projeto que zera o imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais por mês é fazer alterações do ponto de vista redacional, fazer supressões daquilo que foi colocado no projeto sem a devida compensação, ferindo, portanto, a lei de responsabilidade fiscal, e nós vamos desmembrar
de modo a não afetar o mérito do projeto, para que o projeto vá para a sanção rapidamente. E a matéria que for alterada aqui, ela volte para tramitar na Câmara dos Deputados. Então deu para entender, né, Marcos? Tecnicamente, claro. Para mim está claro a ideia do presidente Lula, que é isso o tempo todo que ele está dizendo, estou alinhado com o presidente, vamos manter, perfeito. Só que para um processo de construção, de uma votação numa casa tão plural como é a Câmara, a gente sabe que você aqui e acolá tem que abrir alguns espaços. É o que deve ter garantido a entrada dessa adição aí do produtor rural. Agora, isso é parte do acordo para conseguir unanimidade. E isso foi entregue ao governo quando foi aprovada a matéria. Enfim, vamos aguardar juridicamente o que é que isso vai dar. Sabemos que o calor desse debate tem a ver com o calor da eleição de 2026. E sobre 2026, quem reafirmou mais uma vez que é candidato foi o filho, Renan Filho, no mesmo evento, é isso? No mesmo evento, o senador Renan Filho, ele participou, assim como o governador Paulo Dantas, eu já falei aqui no início, e foi questionado mais uma vez pela imprensa. Parece que a imprensa tem dúvidas em relação a isso. Para mim, não tem mais dúvidas. O senador licenciado e ministro dos Transportes, Renan Filho, tem dito reiteradas vezes que é candidato ao governo no ano que vem. Já foi questionado, inclusive, pela imprensa nacional, qual é a possibilidade dele, de repente, fazer uma composição aí do MDB com o presidente Lula nas eleições de 2026, levando em consideração que o Geraldo Alckmin, né, que seria um virtual pré-candidato a vice-presidente, de novo, para se manter, né, nessa chapa aí do Lula-Alckmin, mas Alckmin poderá ser candidato lá em São Paulo, ou ao governo ou ao Senado, e com condições, inclusive, de brigar por uma vaga lá do Senado, lá em São Paulo, então abrindo espaço para que outro partido possa pleitear essa vaga. Se isso realmente pode acontecer, a gente não sabe. Mas eu sei que Renan Filho disse que se sentia lisonjeado, mas ele tem reafirmado, e nessa oportunidade aí que esteve aqui em Alagoas na semana passada, o ministro mais uma vez disse que está pronto para que, se o partido entender que ele seja o nome mais viável para 2026, aí sim ele estará pronto para assumir esse desafio. Vamos então ver o que o ministro Renan Filho falou em relação às eleições de 2026. Olha, eu tenho conversado muito com o nosso grupo político e sempre coloquei meu nome à disposição. O governador Paulo Dantas faz um grande governo e o ano de 25 é um ano da gente trabalhar muito. Se em 26 o governador Paulo, os prefeitos presentes, o senador Renan, a sociedade, os deputados estaduais, federais, os segmentos da sociedade com os quais eu procuro dialogar, jovens, como por exemplo agora estamos fazendo lá no Ministério dos Transportes, os trabalhadores de maneira geral, o setor produtivo, que é também muito importante para gerar emprego na agricultura, no turismo, na indústria, no setor de serviços, eu colocarei sim meu nome para a disputa do governo do estado, porque eu acredito que a gente precisa manter tudo que vem dando certo, continuar trabalhando junto e dar um novo salto para o desenvolvimento de Alagoas. Assim como o Paulo está fazendo agora, o cidadão precisa sempre que a gente melhore, que a gente trabalhe mais. E é isso que a gente precisa discutir com as pessoas. Então a escolha não é individual, é uma escolha coletiva. Todo mundo vai participar. Mas se a sociedade entender que o melhor nome para conduzir a partir de 26 os destinos do estado, se o melhor nome for o meu, eu estarei preparado para mais uma vez disputar o governo de Alagoas. O presidente Lula pode mudar essa ideia, te chamando para ser vice? O presidente Lula, na minha trajetória política, sempre reforçou as minhas ideias, nunca mudou. Eu nunca mudei de lado, sempre estive com Lula e certamente ele estará conosco. Eu tenho ajudado muito o presidente Lula e o Brasil lá no Ministério dos Transportes com toda a dedicação da minha juventude. A minha candidatura aqui ao governo do estado não é só minha, se for o caso. Ela será uma candidatura coletiva e tenho certeza que ela terá a colaboração do presidente Lula também. Mas se o presidente Lula te convoca para ser vice dele? Eu não posso fazer análise com base em possibilidade e em conjectura. Eu acho que o que cabe a nós é dizer que o MDB está pronto, que eu sou um nome que tenho experiência acumulada, as pessoas me conhecem, talvez tranquilize o cidadão acerca do que vai acontecer no estado adiante. Então eu acho que é natural que a gente discuta esse caminho e o presidente Lula vai nos ajudar para que Alagoas possa avançar mais. Eu acho que é isso que o povo espera dele também.
Eu acho que passou uma coisa batida, nem você tinha visto, eu estou vendo agora também, porque eu já vi esse vídeo. Ele fala, se for o caso... Eu sei, porque o Rogério pegou lá no pé em relação à questão dele ser vice do Lula. Porque o que é que acontece? É que o Instagram do ministro Renan, ele é um Instagram com perfil nacional e com, assim, ataques diretos em relação à oposição. Ele consegue ser mais ágil, muitas vezes, do que respostas que o governo federal vai dar para alguma crítica que aconteça. Então, de certa forma, ele está ali, está no jogo, né? Está no jogo da discussão. Eu acho que seria o sonho da vida dele, né? Qualquer pessoa, né? O ser vice do presidente da República, né? Ele não vai descartar essa possibilidade, obviamente, mas jamais, claro, né? Que essa costura, ela vai ser feita mais para frente, vai envolver o próprio presidente. Claro que ele é uma figura que você vê que na eleição passada foi o próprio presidente quem fez essa costura para atrair o Alckmin para a chapa dele, né? Que foi uma chapa vitoriosa nas eleições. Para ter diálogo com os empresários e com o agronegócio. Exatamente. Então, assim, a conjuntura de 2026 pode ser uma conjuntura diferente e, se de repente cair no colo do MDB, o nome do ministro Renan Filho, de fato, é um nome, assim, muito forte. Porque dentro do partido ele se destaca hoje, porque ele é um ministro de Estado e um ministro bem avaliado, tem sua... Nas pesquisas internas, mostra que ele, de fato, é um nome muito forte, assim como outros, mas o nome dele continua ali no páreo. Mas ele disse que o plano dele, obviamente, o plano A, seria ser candidato ao governo de Alagoas. Ele tem um compromisso político, assim como o pai teve com ele na primeira eleição, de ajudá-lo agora, nesse momento em que surgem outros nomes. Vamos falar de outro nome de Alagoas, que é destaque nacional, que é Alfredo Gaspar, que é relator da CPMI lá, do INSS. Ele denuncia blindagem para convocar alguns envolvidos no roubo dos aposentados. Ele está batendo de novo no irmão do Lula, é isso? De novo no irmão do Lula, de novo no STF, enfim, falando inclusive de pessoas que são os deputados ali e os senadores que fazem parte dessa CPMI, que é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, né, que faz parte de deputados e senadores dessa comissão que está avaliando a questão dos desvios milionários de aposentados e pensionistas do INSS. Então, ele tem reafirmado, assim, muitas vezes falado sobre essa questão do STF estar dando habeas corpus para que essas figuras que estão sendo convocadas para serem interrogadas, elas não precisem falar lá na comissão. Isso está prejudicando, segundo ele, a investigação e também criticando os próprios colegas, porque se articulam ali entre eles e blindam algumas figuras que poderiam ser chamadas para prestar esse depoimento. Um deles é o irmão do presidente Lula, né, o Frei Chico, que na semana passada teve o nome submetido na comissão para ser interrogado, mas aí houve um acordo ali entre os participantes da comissão e impediu. Vamos ver, então, o que é que o deputado Alfredo Gaspar falou em relação a essa blindagem. Alguns poderosos vieram para cá com habeas corpus e outros tiveram até um habeas corpus para não comparecer. Aí deixaram esse boi de piranha sem habeas corpus. Eu não vou fazer esse jogo. Nós temos que alcançar os tubarões. Bagrezinho como esse aí, apesar de ter passado muito dinheiro pelas mãos, veio para cá para ser preso. Não, ninguém vai se satisfazer com prisão de laranja. Nós queremos pegar os grandes. Mas o que ele trouxe surpreendeu o senhor, os dados e as perguntas que o senhor fez? Olha, ele agiu aqui, mesmo mentindo, ele agiu muito respeitosamente com a comissão. Evidentemente que ele está protegendo quem dá o apoio, quem está por trás. Ele é uma pessoa que foi usada para esse dinheiro passar e veio aqui para a CPMI de presidente prudente, sem habeas corpus. E muita gente querendo, não, pede prisão. Não, vou pedir prisão de quem está abaixo dos maiores, não. Eu acho que hoje quem devia ter tido pedido de prisão aprovado era o Milton Cavalo, que botou 800 milhões no bolso de aposentados e pensionistas, que a Polícia Federal já mostrou o esquema lá e a CPMI também. Mas não esse boi de piranha. Agora eu, na próxima semana, vou analisar para ver
fundamentos da prisão preventiva para analisar esse pedido em relação a isso. Mas olha, tem muito presidente de sindicato e diretor precisando ser preso e tem muita gente querendo blindar esse pessoal. Acho isso uma verdadeira vergonha. Olha, a prisão em flagrante por conta de falso testemunho, eu achei melhor não fazê-lo porque ele se mistura entre investigado e testemunha. Se os outros estão conseguindo habeas corpus, porque tem advogados caros, advogados que têm entrada no STF, esse aí que não tem e colaborou, eu achei melhor tratá-lo como investigado. Agora, para prisão preventiva, vamos fazer uma análise na próxima semana. Ele resultados consecutivos ali de revés ou de vitórias para o governo nas votações. Queria saber ao que o senhor atribui isso. Ali teve algumas votações que o Centrão ajudou a explacar. O que o senhor atribui isso e se é possível reverter esse cenário? Olha, não cabe a mim fazer análise de reversão de cenário. Eu acho isso uma vergonha. O povo brasileiro está vendo ao vivo blindagem institucional. Eu acho vergonhoso, seja lá de quem for. Aqui não tem que ter cor nem ideologia. Tem interesse a investigação como testemunha ou investigado, a CPMI tem o direito, em nome do povo brasileiro, de aprofundar as investigações. Agora, eu não tenho criminoso de estimação. A gente percebe, né, Marcos, que nem sempre essa comissão, que tem boa parte ali formada pela oposição ao governo do presidente Lula, consegue os seus pedidos atendidos na comissão, né? Há um interesse muito grande do deputado Alfredo Gaspar como relator de colocar essas pessoas, e que ele citou aí alguns nomes aí, para serem interrogadas, mas nem sempre ele consegue, porque também há uma articulação muito forte do governo, que tem personagens importantes nessa comissão, que consegue travar e barrar esses interrogatórios. É o jogo da política, né, Tiago? Né? Tem o ataque, tem a defesa, enfim, quem pode mais, como ele coloca, contrata defesas mais caras. Queria te agradecer, te desejar uma boa semana. Eu que agradeço. Tiago Gomes volta amanhã com certeza. E uma última notícia, tá? Atenção, um avião cargueiro vindo de Dubai